acima de tudo. Eu tenho uma pergunta pro Rodrigo daqui a pouco, mas pro Virgão, como é que o torcedor sai dessa, Virgão? Você que tá ali na arquibancada, sai fortalecido? É mais ou menos aquela relação que quando você passa pelo perrengue e chega depois para comer, rói o osso, para depois comer a carne boa. Você acha que o Cruzeiro, depois de tudo que passou nos últimos 3 anos, o torcedor vai sair diferente disso? O que você pode falar desse contato que você tem na arquibancada? Cara, você falando aqui, eu vou arrepiando, porque passa um filme de... Sabe quando tem gente que fala isso, né? Quando a morte tá chegando, foi você voltando vê a vida inteira. Você foi falando, né? Agora, metade de um segundo, assim, eu trouxe o que a gente passou. Todo torcedor cruzeirense, não podemos generalizar, mas eu acho que a maioria em si da torcida do Cruzeiro percebeu uma mudança da forma de torcer do cruzeirense. Não é uma soberba de chegar e falar assim, que o Cruzeiro que viveu nesses últimos anos... Era mal acostumado, muita gente falava que não ia abraçar nesse momento. O Cruzeiro estava mal acostumado de ser aquele time que estava sempre chegando, enfrentando o eixo Rio-São Paulo, de conquistar uma Copa do Brasil, de um brasileiro, de estar sempre ali. Você pega estatísticas da Libertadores, o Cruzeiro está sempre lá. Olha só quanto tempo que a gente não joga, sempre aparece ali com mais gols, com mais vitórias fora de casa. Então, assim, sempre tá lá. Então, o torcedor viveu o que está vivendo nesses últimos anos, trouxe algo que a gente não estava acostumado, entendeu? Então não é soberbo que o torcedor cruzeirense vivia, é literalmente o que ele passava, não tinha tanto esse sofrimento. É claro que teve fases que a gente não conquistava o título, e é normal isso acontecer, mas o Cruzeiro sempre estava em disputa, né? É natural do torcedor do cruzeirense ver o Cruzeiro disputando uma competição, seja ela de futebol, seja ela de vôlei, seja ela de bocha, o torcedor quer que conquiste o título, né? E sempre foi acostumado com isso. Então essa mudança é perceptível demais, vocês estão vendo os números na arquibancada. Já acontecia antes? Acontecia. Só que o que vem sendo hoje é que traz um alento, traz um amor, uma paixão que não era externado. É o que você falou. Quando a gente sofre e come o pão que o diabo amassou, e o torcedor cruzeirense, ele literalmente foi lá no fundo do poço. Para quem nunca viu o filme O Poço, são 333 andares, você vai lá no final, você come o resto do resto. Foi o que o torcedor do Cruzeiro viu isso nos últimos anos. Era todo dia, gente. Era notícia ruim, virou uma moda, o torcedor alimentava isso. Eu, como vivo 24 horas do Cruzeiro, quase que isso, né? 24 horas que dormindo, a gente tá sonhando com o clube. A gente, entra na beira da depressão. A verdade é essa. Era tristeza o tempo inteiro. Então, quando você tem a oportunidade de poder sorrir, cara, você tem que abrir o sorriso mesmo. Por isso que eu falo pro torcedor cruzeirense, vive esse momento, entendeu? Traga pra você esse sentimento, passa pro seu filho, passa pro seu neto, porque o pai, o avô, viu muita glória, mas o filho viveu agora muita tristeza. Mas um dia ele vai ter orgulho de ter passado por isso, pra ele falar, velho, eu sou Cruzeiro nas boas e nas más. Tudo é experiência, né, Virgão? Serve demais como experiência com tudo.